E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Clinicast, reunidos com as duas presenças ilustres da Clinicorp, os dois diretores, o Luiz e o Caio. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as funcionalidades que mais se destacam na plataforma Clinicorp. É isso aí. É isso, né? Muito bom, muito bom. Tá bom. Então vamos lá. Vou explicar um pouquinho como é que funciona o Clinicast. O Clinicast basicamente é isso, a gente está reunido falando dos benefícios que a gente tem, de tudo que a gente tem para oferecer, de como a gente pode ajudar os nossos clientes e conversando com pessoas que têm uma bagagem enorme, que têm uma experiência enorme para agregar, né? Isso aí, a ideia é compartilhar um pouco também do que a gente está fazendo, de novidades e além do que a gente entregou na solução. Então, começando pelos planos, a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas, as novidades, as atualizações que os nossos clientes acabam questionando das novidades e tudo mais, né? Até nas redes sociais eles acabam perguntando. Então, vamos falar um pouquinho dos planos que a gente tem para oferecer, pode ser? Claro, pode ser, Julie. Então, hoje a gente tem 3 planos, né? Esses 3 planos, a ideia é realmente cobrir todas as necessidades e que esse cliente ele possa se identificar com o plano que a gente oferece. Então, a gente tem um plano começando com a versão app, que é justamente para aquele usuário que daqui a pouco ele não tem um computador na clínica, ele está começando em sua clínica, ele trabalha muito com o celular, então ele assina uma versão que é um pouquinho limitada em relação às funcionalidades e também com um valor reduzido. E ele faz todas as funcionalidades através do aplicativo no celular. A segunda versão que a gente está trabalhando é a versão Standard, que é a versão que a gente já está trabalhando há muito tempo, desde o início da Clinicorp. Essa versão ela dá acesso a todas as funcionalidades da clínica, ele vai poder fazer gestão, várias clínicas, multi-usuário, uma série de coisas que ele já faz hoje e está acostumado. E tem a versão Premium, que a gente pegou algumas necessidades adicionais para alguns tipos de clínicas e adicionou nessa solução. O que é bacana também, Julie, é que além desses planos que eles reúnem as funcionalidades e um acesso diferenciado, é possível contratar as funcionalidades de forma separada. Legal. Ou seja, se você tem um usuário que está na versão Standard, mas ele quer uma funcionalidade específica da versão Premium, também é possível fazer essa contratação. É bem bacana. E uma coisa legal é a questão que o Luiz levantou de acompanhar muitas vezes, Luiz, a evolução da clínica, né? Você iniciar, por exemplo, num plano, uma versão mais básica, seria o app, que é a sua necessidade atual, não tem computador ainda, tudo. Mas conforme você for evoluindo o seu trabalho, a sua clínica, acrescentando mais profissionais, você consegue fazer o upgrade. Vai fazer a migração, você não perde nenhum dado, não perde nada. As funcionalidades e novos Só recursos acrescenta. vão estar disponíveis. Exato. Na versão app, por exemplo, quais são as principais funcionalidades, Luiz? Isso, hoje na versão app, claro, tem a questão da agenda, a nossa agenda inteligente está disponível pelo celular, toda a questão de alerta, confirmação para esse paciente, o tratamento do paciente também está disponível com os diagnósticos digitais. A parte financeira do paciente, orçamento. Isso, orçamento, a questão financeira de gerar os boletos, tanto a parte de fazer a cobrança em si, ou seja, gerar um boleto ou fazer uma cobrança via cartão de crédito, como aquele controle de pagamento em dinheiro, esse tipo de coisa. Entendi. E claro, além de fazer a cobrança do paciente, você também vai ter uma visão gerencial de como está indo a sua clínica através do celular. Então, através desses planos, assim, como eu sei qual é o plano mais ideal, assim, para mim, sabe? Como os nossos clientes vão saber qual plano ele deve estar utilizando para aquilo que ele tem mais necessidade? É bem questão de perfil, né? É perfil. Por exemplo, o Luiz comentou no início da nossa conversa, poxa, minha estrutura, ela não tem um computador, mas todo mundo tem um celular. E eu quero começar de alguma forma ou outra a gerenciar meu consultório, ter tudo na minha mão, a questão dos meus pacientes, a questão financeira, as fotos. Eu acho que de entrada o app seria bem interessante. Já tenho uma equipe um pouquinho maior, já tenho uma secretária, já tenho uma auxiliar, já tenho outros profissionais. Aí eu acho que o Standard seria o mais ideal nesse momento. E tem aquela versão que é o Premium, é o cara que é além, né, Luiz? É o cara que quer realmente a parte de gestão total, automação de várias partes gerenciais, principalmente a parte de conexão com o paciente e também na parte financeira. Por exemplo, um consultório simples, você tem uma secretária e às vezes uma auxiliar. Só que você tem que ter uma dinâmica de organizar a parte financeira do paciente e estar verificando se esse paciente ele está pagando em dia ou não. Então existe um profissional que vai estar entrando em contato com esses pacientes caso esse paciente não pague, né? Por exemplo, a parcela. Existe hoje, através de tecnologia, a possibilidade de estar informando de uma forma automática, de uma rede de cobrança, que a parcela desse paciente já venceu, por exemplo. Então, tu tinha comentado da parte de conexão com o paciente, né? Entrando nesse ponto, por exemplo, quais são as ferramentas, as partes mais legais, mais bacanas que o Clinicorp tem a oferecer que conecta com o paciente ali, direto pela plataforma, por exemplo?
Você sempre tem que pensar no que essa funcionalidade vai trazer de benefício. Né? Então, por exemplo, cara, como que eu posso me conectar com o meu paciente de forma que a minha clínica tenha, por exemplo, mais produtividade, que eu possa melhorar a minha performance e ganhar mais tempo, por exemplo, em outras atividades. Uma delas é a questão dos avisos de consulta. Então, a plataforma Clinicorp ela é ampla, uma forma de você avisar uma consulta através de um e-mail, por exemplo, ou mesmo através de SMS. Todo mundo sabe como que funciona a parte de SMS, avisos automáticos. Existe a possibilidade dos pacientes também terem um aplicativo, né, o aplicativo CliniMe, clini.me, também tem um aviso de consulta, e também pelo WhatsApp. O WhatsApp, o brasileiro adora o WhatsApp, todo mundo está com o WhatsApp. Né? Outro dia eu estava verificando o tempo de uso do meu celular, eu fiquei praticamente quase 4 horas utilizando o WhatsApp. É demais. Eu acho que a grande maioria, o aplicativo mais utilizado com certeza no celular é o WhatsApp. Porque tanto que a SMS morreu praticamente, né? A não ser aquelas pessoas que moram mais no interior, mais precisa ter, né? Mas o SMS, Júlia, desculpa até comentar, ele tem um diferencial que é bacana. Por quê? O WhatsApp todo mundo conversa, está utilizando no dia a dia, ok? Mas o SMS, mesmo que a gente receba uma pancada de propaganda, lixo via SMS, você acaba visualizando, porque está lá padrão aquela tela, fica aquele vermelhinho. Fica a notificação ali. Você vai ver. Então, apesar de não ter tanta interação quanto tem o WhatsApp, isso aí com certeza você está correto, o WhatsApp tem muito mais interação, o SMS ele é bacana por quê? A pessoa acaba vendo. Sim. Eu particularmente adoro SMS, eu acho muito profissional. Porque você recebe SMS de quem, por exemplo? Eu recebo SMS quando eu te ligo, tu não pode me atender, né? Daí tu só, não posso te atender agora, eu te ligo depois e eu fico esperando. Normalmente a gente recebe SMS, eu recebo, passou o cartão de crédito, vem um SMS. Então você coloca o seu consultório, a sua clínica, num patamar como grandes empresas, né? O que é a conexão com o paciente? Realmente você está lado a lado com esse paciente, está conectado com ele. Quais são as formas que a gente tem de conectar? Com certeza, rede social, ele está visualizando o que a gente está lá postando nas redes sociais, ele ter informação do que está acontecendo com ele na clínica, e aí entra muito a questão de ter o aplicativo do paciente, é o CliniMe, ele vai ver o financeiro dele, ele vai conseguir ver o status do tratamento, ok? O que está dando o tratamento, se tem uma outra travada ou não, e se comunicar com a clínica, porque isso é realmente a conexão. E entra, cara, as ferramentas para conexão. SMS tem as vantagens e desvantagens. O WhatsApp é muito para conversa, então funciona muito bem para conversa. E o e-mail já é uma coisa um pouco mais formal, mas cada um tem a sua vantagem. E tem o seu público. Tem o seu público e o seu benefício. Exatamente. Por exemplo, até nessa questão que tu comentou de empresarial, né? Para grandes empresas, o que funciona é o e-mail. Então, de repente, assim, para te confirmar a consulta ali, é melhor o e-mail, porque tu tá sempre olhando o e-mail. Às vezes o WhatsApp tem tanta mensagem que tu já nem vê mais. É olhar o perfil do seu cliente também. Então, a sua secretária, muito bem treinada, ela pode perguntar, você prefere receber por onde o aviso de consulta? Prefere por e-mail? Eu posso caminhar por e-mail. Tem, possivelmente, pode ter uma pessoa ou outra que não vai acessar o SMS, não utiliza o WhatsApp, mas o importante tem todos os recursos. Os principais recursos a plataforma Clinicorp traz. E olhar de uma forma inteligente como utilizar esses recursos, né? Então, para que eu vou avisar uma consulta? Para que serve realmente isso? É para tirar a sua secretária do telefone. Tirar o telefone e também, claro, evitar uma falta. Daí a tua secretária sai do telefone, porque hoje, quem não tem uma ferramenta como essa, acaba utilizando o dia inteiro uma profissional avisando o paciente. Então essa profissional poderia estar fazendo uma outra atividade, por exemplo, analisando um orçamento em aberto, para estar entrando em contato, para tentar resgatar um orçamento, do que avisando o cliente que amanhã tem uma consulta. Quem avisa os pacientes segunda-feira que tem consulta, né? Ninguém avisa o paciente segunda-feira. De manhã, ninguém vai avisar no domingo. Teoricamente não teria como avisar. Tem atividade que deve ser automatizada. Tem atividade que não deve ser automatizada. Por exemplo, uma negociação. Você automatizar uma negociação não faz sentido. Possivelmente você vai perder esse paciente. Agora, automatizar um alerta de consulta, isso é prático. E o que a gente quer dar realmente para os nossos clientes é dar esse poder. Não importa se a sua clínica tem um profissional, você trabalha sozinho, sem secretário, sem ninguém, a gente dá esse poder de avisar o paciente da sua consulta, seja um dia antes, um dia da consulta, independente de qual estrutura que você tem na clínica. E olha que engraçado, nos 3 planos, o perfil do usuário desses 3 planos se encaixa, por exemplo, essa funcionalidade.
Eu vou usar o app, porque eu trabalho sozinho. Eu tenho tempo de avisar meu paciente a consulta? Não. O app faz isso para você. Eu estou usando o standard, por quê? Porque eu tenho uma secretária só, eu tenho um computador, eu tenho 2 profissionais. Para cuidar de 2 profissionais fica complicado. Sim. Entendeu? Avisa sozinho. Eu preciso usar o premium porque eu tenho uma clínica com 10 profissionais, eu tenho auxiliares. Quer dizer, este aí também precisa de algo automatizado. Então, não é só para mim. Claro que é para você, independente do tamanho do consultório. Pequenos consultórios ou grandes clínicas precisam de uma ferramenta como essa, por exemplo. Todo mundo que quer aumentar a conexão com o paciente pode utilizar a ferramenta. Conexão com o paciente, aviso de consulta é legal. Uma outra coisa interessante que o Luiz falou é a questão das redes sociais, né? Então você mantém o seu cliente no dia a dia e também você tem a possibilidade de trazer novos clientes. Exatamente, até um ponto que eu queria ver. Beleza, a gente comentou da conexão, tudo mais, de todas as ferramentas que realmente conectam, né? O CliniMe, por exemplo, é uma baita ferramenta. Mas e para venda? O que tem ali que pode auxiliar na venda para os nossos clientes, assim? Eu não sei se deu para entender a pergunta. Olha, eu utilizo, né? Eu gosto muito na questão do marketing interno. Eu utilizo demais meu próprio banco de dados para trabalhar com a parte de marketing. Então, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de implantes. Eu consigo, através da plataforma, filtrar quem são os pacientes em X faixa etária, que possivelmente são pacientes que têm a necessidade de implantes, e encaminhar para esses pacientes campanhas específicas, entendeu? Eu quero fazer uma campanha de harmonização orofacial. Biomédicos, médicos, dentistas também, trabalhando com harmonização orofacial. O que seria interessante? Eu avisar uma criança de 10 anos de idade? Não. Qual que é o público que mais consome esse produto? Mulheres, possivelmente. Então a gente consegue filtrar, por exemplo, mulheres de 25 anos a 35 anos e me enviar mensagens de uma semana de Botox Day e assim por diante. Entendeu? Essa questão de analisar os dados, ter uma base de dados que pode ser analisada, identificar quais são os principais indicadores para trazer os clientes, a gente trabalha muito forte. E além disso, saber a conexão desses pacientes. E fazer um trabalho bacana com o paciente para que ele indica. Ele indicar um amigo dele, porque a gente sabe que a melhor maneira que tem, seja uma clínica odontológica, uma clínica de estética, alguém fez um trabalho, ficou bacana, ele vai conversar para o amigo dele, esse amigo dele vai vir para a clínica. Eu acho que o primeiro passo, Julie, que os nossos colegas têm que entender é a dinâmica do mercado deles, né? A minha família é tradicional de dentistas, por exemplo. Conversando com biomédicos, dentistas, profissionais da área da saúde, eles falam, esse relato, que 80% dos pacientes são indicados pelos próprios pacientes. Então hoje uma clínica ela gira realmente através de indicação. Então você ter um banco de dados, o cadastro rico, e você utilizar esse cadastro é fundamental. Se você tem esse cadastro, por exemplo, em papel, é bacana, é interessante, claro que é. Só que você não consegue ter velocidade de informação. Então eu quero mandar agora mensagem para pacientes de 25 a 35 anos. Quanto tempo iria demorar, iria levar para poder reunir todos esses pacientes? O que a gente está querendo dizer de uma forma bem resumida? A gente não precisa investir muito em buscar quem a gente não conhece para a clínica. Na própria base de pacientes que estão com muito tempo sem retornar, okay? Fizeram uma consulta há mais de 6 meses, 1 ano, tem um plano que está em andamento, às vezes não retornou. Então, esse paciente, a gente trabalhar com um paciente que já é existente, ele mesmo pode trazer um rendimento para a clínica, venda, okay? E também indicar os amigos deles, para os conhecidos deles, vir para a clínica. Esse é um ponto que é o marketing interno. Agora, em marketing externo, por exemplo, um paciente liga para o seu consultório para fazer uma primeira consulta. Este paciente, possivelmente, ele conheceu sua clínica de alguma forma. Foi pelo Instagram, foi pelo Facebook, foi rádio, televisão. Então, você ter essa informação também é importante. Então, nós temos lá uma funcionalidade que eu acredito que a maioria dos nossos usuários utilizam e deve utilizar, que é a questão da primeira consulta. Quando você vai marcar um horário para este paciente, você clica em primeira consulta, ele traz para você uma informação perguntando, né, de onde que este cliente ele tem a origem. Se ele foi indicado por alguém, ou por um profissional, ou se ele vem através do Instagram, do Facebook, se ele está vindo de Google. Então você consegue visualizar qual que é as campanhas e qual é o canal que mais dá resultado. Então tem colegas que investem muito, por exemplo, no Instagram. Será que ele está o canal correto para ele? Às vezes o Facebook está trazendo mais pacientes que a especialidade dele.
Então talvez valha mais a pena investir no Facebook. A gente tem que Então ele sempre consegue medir, mensurar exato. isso. Sempre medir para saber se está dando Ele consegue resultado, mensurar os senão a gente não resultados. consegue. Então, por exemplo, ali a plataforma te traz informações interessantes para o seu marketing externo, por exemplo. Daqui a pouco eu tenho lá um investimento em outdoor e tenho investimento em Instagram. O Instagram, 80% dos meus pacientes novos, que é um outro indicador bacana, está vindo do Instagram. Então por que eu vou continuar investindo a mesma coisa nos dois formatos? Vou investir mais no Instagram, porque aqui está trazendo realmente os meus pacientes. É o perfil que está vindo para a minha clínica. Sabe Diminui qual- de um e investe mais em outro, então. Com certeza. Sabe o que é você não trabalhar no escuro? Quando você tem informação, você sabe o que está acontecendo, Tem site, é, tem ideia. te dá um norte, Ele te dá um entendeu? Ele te dá um norte. Então, fala, cara, esse aqui é o caminho correto. Então, por exemplo, poxa vida, por que eu devo orientar minha secretária a marcar a primeira consulta? Só para saber de onde está vindo? Claro que não. Vem para saber se a sua clínica está crescendo ou não. Cara, em janeiro eu tive 30 primeiras consultas. Em fevereiro eu tive 20. Em março eu estou com 15. Quer dizer, pô, tem alguma coisa errada aí. Fazer alguma ação. Tem que fazer pra alguma melhorar. ação para reverter esse processo. Poxa, agora eu estou fazendo algumas ações, estou crescendo nas primeiras consultas. Então é legal demais quando você começa a trabalhar com a questão dos relatórios, Ter todos os índices, né? De todos os índices, né, para que você possa utilizar ao seu favor essas informações. Ah, legal, Caio. E depois que você já trouxe o cliente para dentro, e aí? Como que você prossegue depois dessa parte ali, de todas essas coisas que você falou? Cara, é assim, ó. Essa Não é é a hora tão do show. simples. Não é tão, é hora do show, né? Não é tão simples assim. Por quê? Onde que eu ia entrar, Luiz? Desculpa. O que é interessante? Você visualizar a jornada do seu paciente, entendeu? Aí entra o que o Luiz falou, agora é a hora do show. Na hora do show, você tem que visualizar a jornada do paciente e qual que será o caminho desse paciente dentro do seu consultório. Então, por exemplo, assim, quando ele chegar no seu consultório, primeiro momento, primeiro contato, vai ser com quem? Com a sua recepção e com o seu secretário. Então ali tem que ter um processo de atendimento muito bem organizado e preparado para ele começar a sentir que existe algo diferente nesta consulta que ele vai começar a iniciar, por exemplo, ok? Então, coisas simples que a maioria das secretárias não fazem. Cadastro completo. O cadastro tem que ser completo. Então, quando ele chegou no consultório, ele começa a ter uma abordagem um pouquinho diferente, com um cadastro completo, ele fala, caramba, o que eles querem com essas informações? E essas informações serão importantíssimas para os próximos passos. Por exemplo, cara, eu preciso mandar uma carta, que é questão lá de aniversário, o que tem lá o endereço desse paciente? Não só informações cadastrais, mas também informações que vão ajudar a conhecer mais os gostos desse paciente. Exatamente, aí entra uma anamnese diferente, né? Que é uma anamnese de marketing, por exemplo, de você entender quais são as preferências musicais, qual que é o time que ele torce, se ele gosta de cachorro, de gato, porque tudo isso vai gerar conexão com os pacientes lá na frente, porque essa informação você vai passar lá para o seu profissional, por exemplo, ok? Então a secretária pegou o cadastro completo, fez uma anamnese de marketing, você preparou um ambiente propício para receber este paciente, um ambiente aconchegante, existe um café, existe uma água, existe uma TV, existe um Wi-Fi para que ele possa baixar o aplicativo Clini.me, para que depois você pode entrar em contato com esse paciente através dos alertas e assim por diante. E quando esse paciente, nessa jornada, sai dessa recepção, tem outros detalhes, e ele começar a consulta, e nós trazemos os diagnósticos, que são os diagnósticos digitais. E a nossa equipe, né, Luiz, através do aplicativo, através deste telefone, desenvolveram, né, a possibilidade de você iniciar o diagnóstico pela captação de imagens. Então você pode tirar as fotos do seu paciente, e foto é fundamental para que você possa mostrar para os seus pacientes quais serão os pontos da face que você vai trabalhar, ou quais são os pontos da oclusão que você tem que modificar, do sorriso, ou parte funcional, ou a parte estética. Engraçado, né, Luiz, como que a foto vende, né, cara? A imagem vende bastante, porque a gente, ser humano, a gente tem que enxergar as coisas para conseguir visualizar. E essa parte da foto que você comentou e do diagnóstico digital é muito bacana porque a gente consegue também encontrar casos parecidos com o que esse paciente está se tratando, seja uma parte estética, uma parte funcional mesmo, e mostrar para ele como ficou um outro paciente. E ele vai conseguir se enxergar. E aí ele começa a comprar
o tratamento que a gente está vendendo. Então, Entendi. na parte inicial, você fazer a documentação inicial, para que você possa iniciar um planejamento. Depois deixar no momento de você passar o preço, o valor. Na hora que você passar o preço, e fala, cara, que legal, o preço custa tanto, mas qual que é o tratamento? Tudo isso comentou contigo, o antes e o depois, né? E na questão das imagens, a gente começa a entender um pouquinho da facilidade de usar o aplicativo. Então, por exemplo, cara, eu tenho um celular, vou usar um celular para tirar as fotos do meu paciente, eu mostro para ele. E depois disso, essas fotos estão perdidas no rolo de câmera. E você fica procurando qual que era o paciente e você vai colocar onde? Onde você vai guardar essas imagens? No nosso aplicativo, essa imagem já fica direto no prontuário do paciente. Então, mais uma vez, você ganha tempo. Quando você precisar dessa imagem, está no prontuário desse paciente. Existe uma ferramenta, Luiz, que ela é fantástica para venda. E nós discutimos muito isso, da importância de integrar ela dentro da plataforma, que é a questão da câmera intraoral. Todo mundo sabe a importância de usar uma câmera intraoral para demonstrar ao paciente o que ele não consegue enxergar. E a maioria dos profissionais, os dentistas, por exemplo, fica com um espelhinho tentando mostrar para o paciente que tem uma cárie ali, ou um detalhe ou outro no incidente, na limpeza. A câmera vende demais. Agora, qual que é o grande problema? A câmera, ela não estava conectada com ninguém. Ou ela tinha um monitor próprio, software próprio dela, ou você tirava as fotos e depois você tinha que levar isso com uma pasta dentro do seu computador. O que nós fizemos? Nós integramos a câmera intraoral com a plataforma. Então, no próprio prontuário do paciente, na parte de fotos, você aciona o botãozinho da câmera intraoral, ela vai estar funcionando, você vai registrar essas imagens e essas imagens vão estar diretamente no prontuário desse paciente. Eu quero demonstrar a imagem para o paciente, está no prontuário dele. Então, essa é uma solução fantástica, né? Você começar também a conectar outros recursos, como câmeras, como o próprio celular, com a plataforma, com a ferramenta, né, Luiz? Exatamente. Essa área de outros recursos são funcionalidades, são features que ajudam também em todo o processo. A gente fala, o que é ajudar em todo o processo? Claro, ajudar na própria elaboração do diagnóstico, ok? Ter uma ferramenta de apoio, porque quando o paciente está se tratando, seja um paciente novo, um paciente antigo, ele busca realmente alguma coisa, o melhor para ele. Então, Sim. quando ele vê que esse profissional está utilizando uma ferramenta para auxiliá-lo, traz mais valor no que está sendo trabalhado com ele. Então, você ter um diagnóstico que ele vai preenchendo, o paciente vai vendo o que vai acontecer com ele durante o tratamento, traz mais segurança para esse paciente para fazer o tratamento. Essa segurança, ela vem numa combinação de fatores, não é uma coisa ou outra. Claro, conexão fundamental, a gente nunca vai substituir esse profissional. Mas o que a gente pode fazer de ferramentas para auxiliar nesse processo do profissional com o paciente, a gente trabalha muito essa conexão e esse auxílio. Até porque a gente desculpa te cortar, Caio, mas é que a gente é muito visual, né? Então pra gente é muito mais fácil a gente comprar uma coisa que a gente está vendo do que ir na cega, tipo assim, beleza, vai. Tem que ser visual e tem que ser prático, as Exatamente. duas coisas combinadas, né? A gente, E claro, a imagem é legal, você tem que ter, não é legal de cool, é legal uma parte de... também, claro, tem uma é questão uma parte legal. de documento. É legal. Documentação, você legal. tem que ter uma documentação desse paciente, entendeu? Então, você ter onde arquivar... Eu me lembro, por exemplo, numa época que nós tínhamos as pastas de cada paciente. Imagina, depois de 700 clientes, eram quase 2 ambientes dentro da nossa clínica só para guardar essa documentação. E hoje, todos os pacientes estão na plataforma. Não, e vamos fazer um paralelo, todo mundo lembra, vamos pegar a área de odontologia, cara, que você é expert com certeza. Todo mundo lembra do tempo que ia no dentista, ia fazer qualquer coisa e vinha aquela fichinha vermelha. Nossa. E o dentista começava a fazer xizinho na ficha vermelha, ok? Agora, compara uma ficha dessa com um diagnóstico nosso, por exemplo, de implantes. Qual a diferença para quem está ali na cadeira, sentado e vendo aquele monte de risquinho que não entendia nada, ou fazendo diagnóstico que vai ver realmente onde vai estar o implante, qual a posição, o que vai acontecer e qual é a sequência que vai ser trabalhada com esse paciente. A diferença de entrega de valor é muito grande, é muito maior. As fichas de especialidades, realmente o pessoal curte demais. São fichas que trazem tudo isso que o Luiz falou em relação à parte documental das imagens, você consegue organizar de uma forma bem simples. A parte radiográfica, você consegue também, neste momento, né, fazer todo o planejamento do tratamento de uma forma que você passou um período de tempo. Poxa, o que eu planejei para este caso clínico? Está facilmente muito bem organizado. Você tem o histórico do que aconteceu, todo o né? histórico. Todo o histórico. E essa ficha clínica,
A ficha clínica, que é a ficha descritiva do que você tem realizado consulta a consulta. Então você consegue separar por especialidades, não fica tudo bagunçado. Então, partindo na área odontológica, são as fichas de ortodontia, de implantes, de endodontia, alinhadores. Você entra na parte, por exemplo, da estética, daí são fichas corporais, faciais e assim por diante. Preenchimento, de botox, assim vai. A ficha, só para complementar, Julie, esse diagnóstico é fazer você planejar, né, ter a possibilidade de você planejar, organizar esse planejamento e também auxiliar você na venda. Você trouxe o paciente para dentro, ele está na sua clínica, você começou um atendimento com esse paciente, desde a secretária, está conversando com o profissional para fazer esse atendimento, esse tratamento com o paciente. E o paciente tem o que na cabeça dele? Todos eles têm. Quanto isso aí vai me custar? Quanto isso aí vai me custar? Não tem jeito. Só que o que a gente quer fazer? O que é a nossa proposta? E realmente fazer essa transformação digital e ferramentas para auxiliar nesse processo, é ele não ficar colocando um peso no quanto, e sim um peso no que ele está sendo, o que ele está tendo de benefício, de retorno. Então, a partir do momento que a gente faz todo esse trabalho, seja com um bom atendimento, com conexão, com diagnósticos digitais, claro, isso aí vai ter um peso muito grande quando a gente for informar o valor. E não só informar o valor, a gente quer vender esse tratamento. E aí sim, é o que a gente informar o que pode ser feito para ele pagar esse tratamento. Aí é onde que fica, onde que o círculo começa a se fechar, né? Ele entrou, você encantou, planejou, ofereceu o tratamento, agora você vende. E na hora que você vende, é onde que eu acho que a plataforma se destaca, que ela traz todos os serviços mais importantes para dentro da plataforma. E daí a gente entra uma questão financeira, gerência financeira. Começa por um orçamento. Já. Tem planejado, o profissional já sabe que vai ser realizado com esse paciente. Então, qual é o próximo passo? É um orçamento. Dentro desse orçamento, o que precisa ser feito do ponto de vista profissional? Você tem que entender, e claro, você, da mesma maneira como você quer vender para esse paciente, você não pode fazer com que ele pague um tratamento que não caiba no seu dia a dia. Então, um orçamento ele está desenhando de uma forma para você conseguir propor um valor que seja compatível com a realidade desse paciente. Então, fazer simulações, formas de pagamentos distintas, ok? Seja um pagamento por boleto, conseguir financiar esse boleto, claro, daí tem uma questão de risco, calcular esse risco, verificando como está esse paciente em relação à praça, em relação se ele tem uma negativação, uma coisa assim, o score de crédito desse paciente. Então, tudo isso a gente faz na plataforma para encaixar o que foi vendido como valor, que em teoria já está vendido, e agora a gente tem que acertar a diferença, como ele vai pagar por esse tratamento. Como ajudar ele a ver que, tipo assim, tem meios ali para facilitar para esse fazer pagamento acontecer, dele. para fazer acontecer. Porque o que a gente não quer nesse momento é que realmente trave e não seja só aquela comparação de valor. Não, já foi vendido o tratamento. Agora, como é que eu encaixo na realidade financeira desse paciente? Entendi. Eu faço um processo interno da clínica, nessa primeira consulta, quando o paciente chega no consultório, a secretária já está orientada a verificar esse CPF desse paciente está na SPC e no Serasa. Porque a partir do momento que eu já sei qual cliente, qual o perfil desse cliente, eu consigo traçar esse planejamento todo. Você já faz com base nisso, né? Exatamente. Deu você, poxa vida, eu quero tratar esse cliente, independente se ele está com nome negativo ou não, se tem alguma restrição ou não. Eu quero tratar esse cliente. Só que eu tenho que entender como que eu vou planejar para que caiba no bolso dele de uma forma que eu consiga receber também esses valores. Então é importante você ter ferramentas internas desde o primeiro passo, o primeiro ponto com esse cliente, primeiro contato com esse cliente, para depois você começar a traçar a estratégia de venda. Com certeza, não adianta nada a gente fazer todo um processo lindo, sensacional, vender um protocolo, um tratamento de R$20 mil para esse paciente. Ofereceu para ele, por exemplo, eu posso fazer via boleto, eu posso fazer via cheque, alguma coisa assim, você vai consultar, esse paciente tem uma restrição financeira. Tipo, não dá, né? Não pra dá. fazer, né? Se você fizer isso, O não risco é dá grande, e já né? depois de ter oferecido, possivelmente você vai perder esse paciente. Não, o risco é muito grande. Ou assumir o risco, que daí é pior para os dois lados. Sim. Então, fazer essa análise antes de propor qualquer coisa é muito importante. E daí você pode trabalhar numa entrada um pouco maior, fazer um pagamento com cartão de crédito parcelado, que você vai poder antecipar, ok? Ou caso esse paciente ele esteja com um nome tranquilo, esteja com um score interessante e é um tratamento um pouco mais longo, faz uma cobrança recorrente, parcela via boleto, mesmo depois que acabe o tratamento, você pode trabalhar com boleto. De boleto tem uma coisa muito bacana, que é o que a gente chama de criar carteira, criar uma carteira de recebíveis para você.
O que é isso daí? Você vai ter financiado vários tratamentos. Por exemplo, fui fazer um implante, financiei 20 vezes esse implante. Acabou todo o tratamento, não estou indo mais na clínica, mas o consultório continua recebendo os valores. O que vai acontecer em janeiro, em julho às vezes? O pessoal está de férias, a clínica não está trabalhando, mas o dinheiro continua entrando. Está recebendo ainda, né? Porque os teus gastos fixos continuam. Eles continuam, é. Independente. Tem que ter fluxo de caixa Tem que ter acontecendo, fluxo de caixa, exatamente. Então, para ter esse fluxo de caixa, é essencial criar essa carteira de recebíveis. E tudo isso é através da plataforma. Legal, Luiz. Aproveitando que tu falou desse ponto ali do parcelamento, do fluxo de caixa, como que eu vou gerenciar a minha clínica? Por exemplo, a minha gestão, como que eu vou fazer através da plataforma com todos esses pontos de cartão de crédito, antecipação que tu comentou que eu posso fazer, o boleto, né? O fluxo de caixa para eu saber quanto que eu tô Julie, recebendo? tudo foi muito bem pensado, né? Quando nós começamos a desenhar essa jornada do cliente, nós sabíamos que essas clínicas não são clínicas que têm um batalhão de funcionários, cada um no seu setor bonitinho, trabalhando. A maioria, não é realidade, não é realidade, a gente sabe que não é. As clínicas terem um financeiro, o ideal é que tivesse um financeiro, mas não é realidade. As clínicas terem auxiliares. Então a gente sabe que é 1 a 3 profissionais no máximo que auxiliam este profissional da área da saúde está fazendo todas essas atividades. Então tudo que foi pensado é de uma forma que fique mais prático possível e que faça ganhar tempo. Então, por exemplo, eu preciso parcelar um tratamento, ok? Quais são os recursos que existem no mercado? Existe lá o recurso do boleto bancário, existe do cartão de crédito. Legal, vamos trazer isso para dentro da plataforma. Está dentro da plataforma. Como? Consigo gerar os boletos, eu consigo fazer ali, passar o cartão desse cliente, mas mais do que ter essa atividade, é o sistema trabalhar para você, como se fosse um funcionário mesmo, entendeu? Então, por exemplo, gerei 10 boletos. Quando esse paciente paga no banco, na lotérica, se você trabalha gerando boleto pelo banco, você vai precisar de um funcionário conferindo todos os dias quais foram os pacientes que pagaram ou não pagaram, ok? E essa atividade não pode ser feita uma única vez na semana, tem que ser feita todos os dias, porque às vezes venceu hoje, ele não pagou, mas ele pagou no dia seguinte. Então, todos os dias tem que ir verificando se ele pagou ou não pagou. A plataforma já faz isso automático. Quando o cliente paga no banco ou na lotérica, este boleto que foi gerado pela plataforma, ele já dá baixa automaticamente. Ele dá baixa na ficha desse cliente, no prontuário desse cliente, lá no financeiro dele, já informa o financeiro da clínica, dando esse fluxo de caixa que o Luiz comentou, por exemplo. Vamos supor que esse paciente não pagou. O que a gente sempre pensa, né? O paciente está longe da clínica. Ele não pagou o boleto por qualquer motivo, esqueceu, foi viajar, estava de férias. Estava de férias e esqueceu de pagar esse boleto. É uma ferramenta que é muito bacana e a gente pensando realmente nas necessidades que isso pode acontecer, que é a jornada do cliente, ele não está mais em tratamento, saiu, viajou, esqueceu de pagar o boleto. Ele liga para a clínica e fala, esqueci de pagar o boleto. O que a clínica pode fazer? É um recebimento que ela queria ter na hora ali. Então, legal, eles podem gerar um link de pagamento, mandar esse link de pagamento por WhatsApp, SMS para esse paciente, aonde ele estiver, ele vai lá abrir aquele link, colocar as informações do cartão de crédito dele e pagar na hora direto da clínica. Exatamente. Eu fiz isso. Você fez? Fiz, eu tava te devendo. Inclusive, o cara não sabe que eu devo pra ele, mas eu tava devendo e não rodou. Funcionou daí ela o link me pagamento? passou o link, já paguei e já foi. Bem mais prático, não é? Nossa, não precisei nem... Tu nem sabia. Nem sabia. E se você não tem, por exemplo, contato, naquele momento, poxa, um final de semana eu não estou tendo contato com a clínica para gerar esse link. Se o paciente baixou o aplicativo e é um boleto, ele consegue pegar o boleto dele. Exatamente. Ele pega o boleto, paga no cartão de crédito conforme foi configurado para ele. Mas a ideia é sempre simplificar, né, as atividades da equipe interna. Então, outra questão, cartão de crédito. A maioria dos profissionais que parcelam no cartão, eles não verificam se a operadora pagou ou não este valor. Por quê? Porque toma tempo. E a maioria das vezes, não sei se é assim que funciona ou não, Luiz, mas acho que o valor que é depositado, ele é o valor meio que total, né? Ele é total. Ele Vai junta ser por com dia, vários... Exatamente, vai ser total. Só vendo o valor, dificilmente você vai identificar uma transação ou outra. Que não, claro, você tem que entrar no extrato do que pagou e tudo Talvez mais. Então, naquele mesmo valor tempo. tem 5 pacientes, talvez. Tem vários pacientes. Todos os que estão entrando naquele dia, vai ser um depósito só que a operadora vai fazer. Você tem acesso a esses extratos. Mas você vai ver 2, 3 dias deu certo, você não vai abrir extrato do que está tudo entrando naquele dia. Não vai, de maneira alguma, porque não faz sentido. Okay? Mas o que acontece? Principalmente no serviço. Pode ser que esse paciente, por algum motivo, não reconheceu aquele pagamento. Porque vai o nome, às vezes, da clínica, ele não sabe o que é a clínica, o que é, aparece o nome do profissional, que é
o proprietário da clínica, eu não reconheço esse pagamento. Às vezes no aplicativo mesmo do cartão, ele vai lá e cancela. E acontece o que a gente chama de chargeback. Vai acontecer chargeback, você pode ser até avisado, ok, mas está lá no e-mail, de uma maneira que for. Vão depositar o valor fechado do total. Você não vai saber o que está faltando daquele valor. Sim. E às vezes nem vai com o nome da pessoa mesmo, né? Tipo assim, eu paguei meu tratamento, mas eu posso ter pagado pelo cartão da minha mãe, Sim, vamos supor. exatamente. É o cartão consegue o reconhecer, titular do exatamente. cartão é Não o nome vai que está lá. aparecer, né? Não é o nome do paciente. Então esse é outro ponto. Vai aparecer lá o titular do cartão, que muitas vezes não é o próprio paciente. E daí você tem essas informações todas conectadas. Por exemplo, poxa vida, eu uso a máquina de cartão da empresa X, eu uso o boleto do banco Y, por exemplo. Né? Então são informações que estão todas conectadas. E dentro daquilo que o Luiz falou anteriormente, a questão do fluxo de caixa. Eu quero fazer um investimento na minha clínica nos próximos 3 meses, vou comprar equipamentos que vai custar tantos mil reais. Será que eu posso ou não posso investir? Né? Se você não tem essa visão do que você tem a receber, eu acho um risco muito grande você fazer um investimento alto sem ter essa visão. Sim, porque o fluxo de caixa, ele tem duas partes muito importantes. É saber o que está acontecendo hoje, o que aconteceu hoje e no passado. Você vai ter uma visão um pouco mais gerencial e de análise, ok? Mas também ver aquilo que está para acontecer no futuro. Ou seja, hoje é dia 10 de setembro. Eu queria saber tudo que eu tenho para gastar ou para receber em setembro para poder me planejar. Com certeza. Que é a segunda parte do planejamento. Então, você, para ter esse fluxo de caixa do passado e do futuro, é essencial ter uma ferramenta totalmente integrada e que seja fluida em relação às informações. E daí você tem outras, o Luiz chegou a comentar na questão do cartão recorrente, que é uma cobrança mensal. Né? Quando você... cobrança recorrente, cobrança mensal. Quando você tem uma ferramenta, uma solução como essa, você pode brincar, você pode ter, tipo assim, cara, o que eu poderia utilizar dentro da minha clínica para utilizar esta funcionalidade de cartão, cobrança recorrente ou mensal. E começa a criar clubes. Tem colegas que criam clubes do Botox, o paciente paga mensal, a cada 6 meses vai fazer o Cetox. O pessoal da ortodontia, por exemplo, tem dificuldade de o paciente pagar a parcela mensalmente. Se o paciente não vem, ele não paga. Então ele pode fazer a cobrança recorrente. Controle de plano de manutenção. E além disso, claro, tem para a parte estética, a parte de toxina, é sensacional. Porque toxina vai ter que fazer de novo, não tem jeito. Então você pode fazer um pagamento mensal. Infelizmente vence, né? E esse paciente ele vai ter retornando. Vence o tratamento, volta. Você sabe, né? Falta aqui, ó. E esse paciente vai estar retornando. Para a área odontológica tem um que eu acho muito bacana, que é a profilaxia. O clube da O que é prevenção. a profilaxia? O clube da prevenção vai pagar 20, 30 reais por mês, cria o plano. A partir do momento que pagou o custo da profilaxia, o sistema automaticamente vai liberar, o paciente Julie tem uma profilaxia para fazer. Pode enviar um SMS, a secretária entra em contato, envia uma mensagem, vamos marcar aquela profilaxia que já está paga, você vai lá. E o que você vai ver além da profilaxia? É a oportunidade que o profissional vai ter para ver tudo que pode ser feito com o paciente. Exatamente. Então, claro, ele traz uma receita que é recorrente, que é muito bom a receita recorrente, porque tem todo mês aquele valor pingando. E ele Fideliza o cliente. Fideliza o cliente. Ele não vai pensar em outro profissional, porque ele está ali todo mês contigo, Exato. está batendo aquele valor e além disso ele tem a cada 6 meses já uma consulta. E se tiver qualquer outra coisa, ele vai ser o primeiro profissional que ele vai lembrar para chamar. Cara, tem muita coisa, né? Entendi. Conversando com os colegas, com os nossos clientes, eu acho que a maioria não usa nem 30% das funcionalidades Não e dos usa. recursos presentes ali. A gente entrega muita funcionalidade e eu acho que isso é essencial até para quem estiver escutando a gente no nosso Clinicast, acompanhar a nossa empresa nas redes sociais. É muito importante, porque às vezes eles não usam porque não me importa, não quero. Eles não porque sabem, eles né? não sabem, É exatamente. o dia a dia, A partir do momento que a gente corridão, começa a não utilizar tem. um processo, acontece isso. Mas também, falta às vezes conhecimento, né? Existe um relatório que eu acho um relatório muito legal, que traz dinheiro, que é o relatório dos orçamentos em aberto. Então, muitos colegas acabam utilizando um orçamento rápido. Faz um lançamento e esse lançamento, muitas vezes, ele não sai lá em orçamento em aberto. Então, é interessante você fazer o orçamento corretamente pelo sistema. Ali você vai aprovar ou não esse orçamento e orientar a tua equipe, uma vez por semana ou a cada 30 dias, pegar os pacientes do período anterior e ver quais foram os orçamentos que não foram aprovados naquele período e destinar um funcionário que está ligando para esses clientes.
A gente sabe que muitas vezes o paciente ele não fecha um tratamento porque faltou uma ligação. E ele, por um motivo ou outro, acabou gastando. Saiu do radar só, Luiz. Às vezes ele saiu do consultório desse profissional, outras atividades, depois eu ligo, depois eu marco. Quando ele vê, passou 2, 3 semanas, ele não marcou. Ele quer tratar com esse profissional muitas vezes, só que faltou o quê? De novo, ele dá uma ligadinha e marcar o horário. Então, vale a pena. Os estudos mostram que de cada 10 pacientes que você liga, 3 acaba retornando para o consultório. Então, se você não faz essa atividade, você está perdendo 30% dos orçamentos que não foram aprovados. É muita coisa. É muita coisa, tem muito dinheiro ali. E foi um exercício, uma atividade que já foi feita, consumiu tempo, tudo. Então, vale a pena pedir um feedback para o paciente. Olha, você fez o orçamento, você quer tratar? Não quer? A gente parcela um pouquinho mais? A gente tem uma condição diferente? E esse controle de follow-up e o que tem em aberto é muito prático no sistema, é muito fácil fazer isso aí através do Clinicorp. Entendi, mas vamos deixar mais prático a parte dos planos, porque eu acho que os clientes ainda têm dúvida em relação a isso, porque a gente focou um pouquinho no app, mas e o Premium? Então vamos lá, são 3, App, Standard e Premium. Para ser bem prático, porque não é como escolher pizza. Pizza você vê que você mais gosta e pede. Já é difícil escolher pizza, né? Mas vamos para os planos, então, que a gente tem. Tô com fome, diário, tô com fome. Acho que é. App. Onde cabe o app? Se você tem uma clínica, não tem computador nessa clínica, ok? Trabalha com o celular, pode estar você, a secretária, quantos usuários quiserem, mas trabalha muito com o celular. Legal? Aí se encaixa o app. Onde se encaixa o app também? Se você trabalha em várias clínicas, que querem o controle do seu app, aí se encaixa o app. Perfeito? Sim. Standard. Tem computador na clínica? Vai para o Standard, ok? Vai começar a utilizar, que é algumas funcionalidades diferenciadas, e você vai ver isso durante a utilização da solução. Por exemplo, eu quero fazer a questão da régua de cobrança, que é muito bacana. Nossa equipe vai explicar como funciona a régua de cobrança. Vou avisar o paciente que trabalha com boleto ou cartão 5 dias antes do vencimento, quando vencer, ou que ele deixou de pagar num dia, para melhorar a questão de inadimplência. É uma funcionalidade que o Standard não tem por padrão, ok? Está no padrão do Premium, mas você pode contratar. Eu quero um sistema com a minha cara, personalizado. É mais uma funcionalidade que você pode contratar, faz parte do Premium. Então, o que é o Standard? A maior parte das funcionalidades que a gente já tem disponíveis no sistema, ok? E ele tem umas funcionalidades que são opcionais. O Premium tem todas as funcionalidades que o Standard tem opcional, já está no Premium. E um pacote de serviço, por exemplo, você tem 10 consultas no SPC, você tem X boletos que já estão fazendo parte da sua assinatura mensal. Então, o Premium ele tem algumas funcionalidades adicionais. Essas funcionalidades podem ser contratadas separadas no Standard, ok? Mas vai chegar um momento que você somar todas as funcionalidades, vale a pena ir para o Premium, que é o pacote dessas funcionalidades. Então, essa é a diferença. Entendi. E com mais benefícios, né? Com certeza, benefícios em relação a serviços. Né? Então, o valor do Premium ele entrega muito mais do que a gente cobra. Entendi. Não que, por exemplo, assim, porque eu tenho o Standard, eu não posso ter as funcionalidades do Premium, mas eu posso adquirir elas. Pode criar. E depois, se eu quiser todas, eu vou pro Premium, porque vale mais a pena. Exatamente. Falando. Qual é a nossa intenção em relação aos planos? É entregar uma solução que se encaixe na realidade de cada um. Na necessidade dele, né? Do momento, Poxa, vamos supor que eu vou começar a utilizar. A gente sempre fala, eu acho que o mais encaixa, nesse seu caso, é o Standard. Daí ele tem uma dúvida como fazer certa funcionalidade. Isso está disponível através desse serviço. Ele contrata aquele serviço. Vai ter uma taxa ali mensal adicional e vai contratar o serviço. Vai chegar um momento que a nossa equipe mesmo vai oferecer, olha, você tem esse serviço. Vale a pena você ir num pacote Premium que vai entregar todos os serviços com um valor reduzido. E fora as vantagens que tem a mais ainda, né? Porque, por exemplo, assim, no Premium vai ter créditos a mais do que tem no Standard. Isso, é serviço. Por quê? São clínicas que consomem mais serviço. Você tem boletos gratuitos, mas são clínicas que acabam gerando 50, 100 boletos, 200 boletos. Então, eles têm boletos reduzidos, tem saques, tem uma série de benefícios aí que fazem parte desse pacote Premium. Legal. Então é isso. Obrigada. Eu acho que deu para tirar bastante dúvida dos nossos clientes, deu para ter uma conversa bem legal. Foi muito interessante. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, mais algum ponto. Foi bem divertido, Julie. Obrigado você, viu? Obrigado pela presença, né, mais uma vez. Caio, Fechou. mais uma Tempo é vez, difícil, né? Mas a gente consegue e tem que ter esse tempinho. Tem que ter esse tempinho, Luiz. Muito bom. Legal. Mas é isso Obrigado. Aí. Então é isso, galera. Se vocês tiverem mais dúvidas, entrem em contato com a gente, com a nossa equipe, nas nossas redes sociais também. Sigam a gente, que vai estar divulgado no Instagram, no Spotify também. E é isso, essa é a Clinicorp.